Por que a maioria das pessoas não gostam de anime? Na verdade, essa pergunta ela tá errada. A pergunta deveria ser: por que a maioria das pessoas se recusam a gostar de anime? Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Se você gosta de anime, de mangá, de cultura pop no geral, você já deve ter tido a experiência de chegar em um colega, em algum familiar seu, falar tipo: nossa, tem esse anime aqui, essa história, essa obra aqui, gosto bastante aqui, você deveria muito assistir porque eu acho que você vai gostar bastante. E a pessoa olha pra você e fala tipo: quê? Assistir desenho? Por que eu vou assistir desenho? Eu acho que esse é um evento canônico assim na vida de todas as pessoas que gostam de anime, de mangá, de filmes e quadrinhos, de heróis, etc. E eu acho muito bizarro, eu acho muito estranho quando uma pessoa ela simplesmente vira pra você e fala assim: eu não gosto de anime. Não só pelo fato da pessoa provavelmente nunca ter assistido um anime ou um mangá, mas simplesmente pela pessoa pegar toda uma categoria que são os animes e falar que não gosta. Ah, Ed, mas você tem que entender que eu tenho as minhas preferências pessoais e que eu realmente não gosto de anime. Calma, eu entendo que existem preferências pessoais e que as pessoas podem gostar ou não de um determinado tipo de obra. Mas é muito bizarro você pegar toda uma categoria, que são uma categoria de animes, e falar que você não gosta. Por exemplo, é muito difícil, muito raro mesmo, não vou dizer que não existe, porque pode existir, pessoas que falam que não gostam de filmes, da categoria de filmes. Isso porque dentro dos filmes, a gente tem muitos gêneros que podem fazer parte dos filmes. Então a gente tem ação, comédia, comédia romântica, romance, terror, suspense, etc. E não só isso, como dentro de cada um desses gêneros a gente tem uma infinidade de obras com diversos estilos diferentes. Então a pessoa pegar tudo isso, todo esse universo, toda essa categoria que abrange os filmes e falar que não gosta de nenhum, é muito estranho. Eu diria que com certeza existe pelo menos um gênero específico que a pessoa gosta, ou de um grupo de filmes que a pessoa gosta. E a mesma coisa acontece com os animes. Anime é uma categoria muito abrangente, com diversas obras que vai ter diversos gêneros e que vão ter diversas histórias diferentes. Não só isso, como animações diferentes, formas de contar a história diferentes, estilos diferentes, etc. E olha como é bizarro a pessoa pegar toda essa categoria, todo esse universo, toda essa diversidade de formas de contar histórias e falar que simplesmente eu não gosto. E isso vale principalmente para mulheres. O quê? Calma, eu vou tentar explicar o que eu quero dizer. Mas antes, se você tá gostando desse vídeo aqui, não esquece de se inscrever aqui nesse canal. O canal ainda tá no comecinho, então acaba dependendo muito da ajuda de vocês. Então se vocês quiserem ver mais conteúdos como esse aqui, ajudar o canal a crescer, se inscreve aqui no canal, também deixa um like aqui pra poder ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Mas vamos lá, mesmo hoje em dia que os animes, os jogos, eles acabaram se tornando muito populares ainda, acabaram furando muito a bolha da sociedade, muitas pessoas começaram a conhecer jogos, começaram a gostar de animes e de jogos, as mulheres ainda são minoria muito grande dentro desse universo de pessoas que gostam de animes e jogos. E isso infelizmente é uma realidade, você vai nos eventos de animes, de jogos, você vai ver que a maioria das pessoas que vão nesses eventos são homens. Isso não significa que não existem mulheres dentro desse universo, existem mulheres incríveis que estão produzindo conteúdo, que estão participando de campeonatos de jogos, etc, etc. Mas infelizmente ainda a maioria das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo e que frequentam esses tipos de eventos são homens. E não é simplesmente o fato de você ser homem que faz você gostar automaticamente de animes e de jogos. Isso é falso. O ponto que eu quero chegar aqui nesse comentário é que a maioria das pessoas é ensinada sistematicamente a não gostar de animes. E isso acaba atingindo muito mais as mulheres. Se você tem ali entre 18 e 25 anos, provavelmente você pegou um pouquinho ali dos anos 90 e também dos anos 2000. Nessa época, animes e jogos ainda eram uma coisa muito estigmatizada. Pessoas que gostavam de animes, que gostavam de jogos, que gostavam de quadrinhos de heróis, eram consideradas pessoas nerds, CDFs, pessoas que eram diferentes de um padrão da normalidade dentro da sociedade. E normalmente esse tipo de pessoa ela era excluída dentro dos círculos sociais. Parece coisa de filme americano, né? Daquele negócio do CDF, do nerd, do bullying. Mas cara, isso é realidade. Eu só fui conhecer pessoas que realmente gostavam de anime lá no meu ensino médio, e meio que eu formei um grupinho com essas pessoas, e a gente era meio que separado assim de todo o resto da sala. Isso porque os gostos que a gente tinha de gostar de anime, de gostar de mangá, de gostar de jogo, de gostar de quadrinho, de gostar de rock, se divergia muito da maioria das pessoas que faziam parte da nossa sala e também do colégio. E isso por si só meio que já afastava as pessoas. As pessoas elas não queriam fazer parte desse grupo de pessoas esquisitas que gostavam de desenho, que gostavam de jogar videogame, que eram coisas que eram vistas como coisas de criança. Ainda hoje, muitas pessoas ainda pensam dessa forma, né? Tipo, uma pessoa adulta que tem 25, 26 anos tá assistindo um anime, as pessoas falam, tipo, por que você tá assistindo esse negócio que é de criança? Qual é o seu problema? Se você gosta e consome animes, você sabe que muitos animes não são pra criança. Na verdade, tem muita coisa muito pesada ali que definitivamente não é pra criança. Pelo fato de ser um desenho e as pessoas terem sido criadas culturalmente pra pensar que desenho é coisa de criança, as pessoas acabam associando
anime com coisas de criança. E isso meio que afasta as pessoas. E um outro ponto importante que afastava as mulheres dessa cultura em relação a animes e jogos, principalmente quando elas eram crianças, é que as principais obras que chegavam para as pessoas poder consumir, que era basicamente a televisão aberta, não existia muito a internet, não era tão propagada assim, lá na década de 90, no comecinho dos anos 2000, eram obras que eram voltadas mais pro público masculino. Então animes de luta, né, então Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Shurato, Yu Yu Hakusho, etc. Tinha muito pouco animes ali que meio que pegava esse estereótipo de coisa voltada para mulheres ali, eu diria que Sakura Card Captors ali que passava na Globo, etc, que chegou realmente no mainstream. E eu nem consigo pensar em outras assim, sei lá, tipo Hello Kitty, sabe? E quando a menina nessa época começava a gostar de anime, que eram esses animes mais voltados para meninos, né, então Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, etc. Então, essas meninas, elas eram questionadas pelos pais, pelos professores, pelos coleguinhas, que eram tanto meninas quanto meninos, que chegavam, olhavam e falavam assim: olha, isso que você tá assistindo é coisa de menino, você deveria assistir uma coisa de menina, uma Barbie ou outra coisa, sei lá. Eu não tô muito no meu local de fala assim, mas é uma leitura que eu faço em relação a como que isso aconteceu. E esses fatores, por si só, acho que já são fatores muito importantes pra gente entender o porquê que a maioria das pessoas não gostam de anime, não se abrem pra poder assistir um anime. E a gente tem que entender também que existem outras barreiras que acabam afastando as pessoas. Então, a barreira do idioma, a barreira cultural, né? É uma cultura muito diferente da nossa, com costumes muito diferentes, com uma realidade completamente diferente. A animação também segue um estilo completamente diferente do que a gente é acostumado aqui dentro do Brasil, dentro desse contexto mais americano, digamos assim. E não posso deixar de falar também em relação às bizarrices em relação aos animes e mangás. E nisso eu entendo completamente uma pessoa que vê esse tipo de coisa e acaba se afastando desse universo. Então eu tô falando questão aqui de hipersexualização de personagens femininas, de incesto, de coisas bem nojentas que acabam acontecendo em alguns animes, de pedofilia, etc. Que são coisas bem bizarras que a gente tem que assumir que são coisas muito problemáticas e que uma pessoa que é sã, ela vai olhar tipo, cara, eu não quero consumir isso. Obviamente não são todos os animes que acabam entrando nessas questões, mas enfim, é uma coisa que existe dentro desse universo e que acaba afastando as outras pessoas também. Mas também não é como se isso não existisse em outros tipos de obras, né? Filmes, séries, livros, também tem esse tipo de coisa. Mas eu realmente fico meio triste, assim, de ver essas pessoas que se recusam a dar a oportunidade de assistir um anime e tentar conhecer um pouco mais desse universo, porque a gente tem uma diversidade que é tão rica e uma capacidade tão criativa de contar histórias que eu acho fenomenal dentro dos animes. É como uma vez o Harold, o androide do Jovem Nerd, disse em um podcast, que se não me engano é o podcast em relação ao Rick e Morty, onde ele fala: a animação, ela não trabalha o banal, ela trabalha o extraordinário, porque ela consegue fazer isso. A animação, ela consegue transpor uma forma de contar a história que é impossível para outras mídias. Livros, filmes, séries acabam tendo limitações ali que são intrínsecas a esse tipo de obras que são completamente ultrapassadas por animes. Então a gente tem formas de contar a história que são transportadas ali pelo tipo de animação específica que vai muito além da capacidade de você colocar isso dentro de um filme. E quando acontece meio que fica estranho, e eu acho que isso é um dos principais motivos porque a maioria dos live actions acabam não funcionando. Porque a animação em si, ela é limitada pela criatividade da pessoa que está desenhando. Enquanto um filme ali, a gente tem muitos outros fatores ali que vão muito além em relação à criatividade da pessoa que vai acabar limitando. Então o orçamento daquele filme, poder dedicar efeitos especiais, os atores que vão interpretar, etc, etc, etc. E eu realmente considero o universo dos animes, dos mangás, dos quadrinhos um universo muito incrível e muito rico, com histórias muito impactantes que são transformadoras assim. E quando a pessoa pega todo esse universo e simplesmente joga fora, eu acho que quem tá perdendo sinceramente é essa pessoa. E apesar de eu ficar triste assim, quando a pessoa ela fala que realmente não gosta de anime assim, eu entendo e tento deixar a pessoa na dela. Eu acho que vai surgir uma oportunidade onde a pessoa realmente pode conhecer um anime, pode gostar e realmente quebrar esses preconceitos, esses estigmas relacionados aos animes. Mas eu também acho chato, assim, a pessoa que fica insistindo muito pra pessoa poder assistir. Eu acho que a pessoa acaba criando um ranço por causa dessa insistência. Eu já fui esse tipo de pessoa. E hoje eu reconheço que isso não é legal. Pra você poder tentar atrair uma pessoa pra poder começar a gostar de anime, acho que esse não é o melhor caminho. E hoje em dia eu fico muito impressionado porque o universo dos animes, dos mangás, dos jogos, eles acabaram crescendo muito, muito mesmo. Eu acho muito extraordinário o quanto que isso cresceu, porque na minha época era realmente uma coisa muito isolada, assim, sabe? E hoje em dia é muito incrível, porque, tipo, você consegue encontrar pessoas que gostam de anime com muita facilidade, né? E eu acho que as redes sociais é muito importante nesse processo. Mas também, tipo, você vai no shopping, tem uma loja específica de anime. Eu acho, tipo, cara, isso é muito incrível. Essa é a minha opinião em relação às coisas. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês em relação a esse tema. Será que as pessoas escolhem não gostar de anime? Será que elas são ensinadas sistematicamente? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, gente. Muito obrigado se vocês assistiram o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e também deixar seu like aqui pra gente poder crescer cada vez mais aqui dentro do YouTube. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, valeu, falou e até mais!